A intenção dessa nossa conversa hoje aqui é muito mais falar o que mudou no processo de certificação e, fundamentalmente, o que mudou dentro da estrutura dos requisitos, ou seja, o que inicialmente há de novo, então, nessa nova versão, né, em relação à versão 2009, que vigorou e ainda vigora, né? Eu vou explicar um pouco mais sobre isso também. Tá? Também não é objetivo hoje aqui explicar todo o processo da certificação, né? A ideia que eu falei é só passar as diferenças, o que há de novo em relação a 2009, e eu vou só pincelar algumas coisas aqui, só para situar quem eventualmente não esteja mais, não conheça melhor o processo, ou esteja começando a conhecer agora, né? Mas também não vou me aprofundar, porque boa parte de vocês eu creio que já tem essas informações, né? Só então lembrando que o processo da certificação SBIS-CFM nasceu em 2002, através de um convênio do Conselho Federal de Medicina com a SBIS, onde o Conselho Federal solicitou à SBIS a elaboração de um projeto para a certificação de software na área da saúde. E esse projeto teve início no próprio ano de 2002, com esse convênio, e até hoje ele vem sendo realizado. Inicialmente, durante os primeiros anos, foi-se elaborado esse projeto, o modelo inicial desse projeto. Inicialmente era publicado um documento chamado Normas Técnicas para a utilização, enfim, tinha um nome comprido lá desse manual. E inicialmente, a partir de 2004, foi lançado um processo de autodeclaração, onde várias empresas aderiram a esse manual de normas técnicas, se declarando em conformidade com aquele grupo de requisitos. A partir de 2008, teve fim essa fase inicial de autodeclaração e passou a existir a auditoria dos sistemas. Então, desde 2008 está aberta esse processo, a atual fase que a gente chama de fase 2, que prevê a auditoria dos softwares. Somente em 2009, já quase no final de 2009, é que o primeiro sistema foi certificado. E até hoje, agora já em dezembro de 2013, são 15 sistemas certificados. Se vocês consultarem a lista no site, vocês vão ver que tem 14 somente hoje lá. Já há um 15º sistema que foi aprovado e que está somente nos detalhes ali burocráticos, eu diria, administrativos, para a publicação desse certificado, mas nos próximos dias vocês já podem consultar que vai estar lá o 15º sistema. Então, todos esses sistemas que foram certificados desde 2009, eles continuam com a sua validade ativa, esses certificados continuam válidos, já que desde então não havia sido publicado um novo manual, uma nova versão do manual. E conforme prevê o processo que está descrito nesse mesmo manual, caso não haja a publicação de uma nova versão do manual, a validade do certificado se estende além dos 2 anos previstos inicialmente. Ou seja, inicialmente todo o certificado é emitido por um prazo de 2 anos. Se nesses 2 anos não houver a publicação de um novo manual da SBIS, novo manual do processo, esse certificado se estende. Então, é o que acontece com esses primeiros certificados que foram emitidos em 2009, eles continuam válidos até agora. E eles vão ser válidos até o ano que vem, quando o novo manual completar 1 ano. Aí eles deixam de valer. Então, se vocês consultarem a lista dos certificados, vocês vão ver que todos os certificados que tinham mais de 2 anos, eles vão valer até outubro de 2014, que é quando eles completam 1 ano de validade, ou quando completa 1 ano o manual publicado agora em 2013. Continua existindo, então, o selo de conformidade, como já existia, ele só foi atualizado aqui, então, para o ano de referência dele, que passa a ser de 2013. A única mudança maior que teve aqui foi o próprio logo do CFM, que mudou. Então, quem conhecia, quem já viu o logo do selo de 2009, só vai ver essa diferença em relação ao design do selo. Então, fundamentalmente, o que mudou nessa versão 2013? Eu sempre costumo dizer que uma nova versão, ao desenvolver uma nova versão, elaborar uma nova versão, a gente não rasga a versão antiga e publica uma totalmente nova. Essa nova versão é uma evolução da versão anterior, né? Então, ela mantém fundamentalmente os mesmos conceitos, os mesmos elementos, e ela traz algumas melhorias, algumas evoluções, algumas atualizações
até porque, como a gente falou, a versão anterior já tinha 4 anos de vida, e nesses 4 anos, é lógico, muita coisa acaba mudando. A primeira diferença que a gente vai notar nesse novo processo 2013, ainda na parte aí do processo de certificação, não dos requisitos ainda, é na questão do modelo de categorização do software. Até a versão 2009, nós tínhamos um modelo de categorização onde o software podia ser enquadrado como um software assistencial ambulatorial, ou ele podia ser assistencial ambulatorial, e também poderia, complementarmente, ter o grupo de adesão ao TIS, né, ao TIS, que é a troca de informações na saúde suplementar, da ANS. Ou seja, só existia praticamente uma categoria, que era ambulatorial, podendo ser complementada com o grupo de TIS. E na parte de segurança já existia o modelo NGS1 ou NGS2, sendo que fundamentalmente o NGS1 já focava na questão da segurança sem a certificação digital, e o NGS2 com a certificação digital. Esse era o foco principal. No novo modelo, continuam existindo os mesmos 2 níveis de segurança, de garantia de segurança, o NGS1 e o NGS2. Com a diferença que agora está bem mais claro, e na verdade era um pouco a intenção já no modelo antigo, mas isso não ficava muito bem claro e agora fica bem melhor, mais bem demonstrado isso, que o NGS2 não é simplesmente a adoção de certificado digital, mas sim o NGS2 é o nível de garantia de segurança que possibilita a eliminação do papel, enquanto que o NGS1 não possibilita essa eliminação dentro dos parâmetros legais e de segurança requeridos para tal eliminação, né? Então, a certificação digital continua sendo um elemento importante nesses níveis, mas não passa a mais ser a certificação digital o elemento preponderante de diferença entre o NGS1 e o NGS2, né? E sim a eliminação do papel. Em relação às categorias de assistência, no lugar da única categoria ambulatorial que existia no modelo na versão 2009, passa a haver uma categoria de entrada, que eu diria, inicial, que é chamada categoria básica. Essa categoria ela tem a intenção de atender a qualquer software de registro eletrônico em saúde, ou seja, qualquer software que trate de informações identificadas sobre a saúde de indivíduos, passa a ser passível de certificação pela categoria básica, independentemente do foco de atuação desse software. Ou seja, não mais ele tem que ter esse foco ambulatorial, como existia na versão 2013. Mas continua existindo a possibilidade da certificação no bloco ambulatorial. Esse passa a ser agora o que a gente chama de um bloco de especialização, ou seja, ele é um complemento à categoria básica, né? Esse modelo, apesar de ele começar ainda somente com essa básica em um bloco de especialização, ele já começa então a prever a existência de novos blocos de especialização. Ou seja, em vez de eu ter uma categoria inteira para cada tipo de assistência, ou cada tipo de software dentro da área assistencial, como seria na versão antiga, ou seja, eu teria lá o assistencial ambulatorial, depois o assistencial hospitalar, por exemplo, ou o assistencial para a área de SDT, de diagnóstico, área ocupacional, né, saúde ocupacional. Então, teria um bloco inteiro para cada tipo de atendimento, de foco de assistência. Nesse novo modelo, a gente quebrou isso, ou seja, a gente passa a ter essa categoria básica, que é o piso, né, vamos entender assim, e sobre esse piso a gente vai colocar cada bloco de especialização que só contém os requisitos específicos ou necessários para aquele tipo de assistência, né? Então ele complementa, como eu disse, a categoria básica. O primeiro passa a ser o ambulatorial, seguindo então a linha assim, do que já existia na 2009, mas aí já fica essa porta aberta para a criação desses novos blocos que tendem a ser criados no futuro próximo,
Principalmente, os próximos focos devem ser a parte de internação, né, ou seja, o bloco internação hospitalar, a parte de medicina ocupacional, saúde ocupacional, que é uma área que tem bastante demanda, a gente sempre recebe, a SBIS sempre recebe bastante solicitação de certificação nesse tipo de software, área depois de medicina diagnóstica, enfim, outros tipos de prescrição eletrônica, outros focos de atuação que podem ser criados e acoplados, então, em cima dessa categoria básica. Essa, então, é a intenção desse novo modelo. Então, aqui, visualizando, né, de uma maneira gráfica o que a gente acabou de falar, na versão 2009, tínhamos aqui então, nós tínhamos, né, como eu falei, a categoria LGS1, que era essencial, não há possibilidade de certificar um software sem que ele atenda minimamente ao nível de garantia de segurança 1, complementar e opcionalmente pode haver adesão ao NGS2, podia, né, a gente está falando de 2009, e sobre essa categoria, esses níveis de segurança, poderíamos ter assistencial ambulatorial e, paralelamente, ter a categoria TIS, eram as opções. E agora, com a 2013, como foi falado, continuam a existir as duas categorias de segurança, continua sendo fundamental aderir minimamente ao NGS1 e, opcionalmente, complementar e opcionalmente ao NGS2, caso haja a intenção do sistema possibilitar a eliminação do papel. E na questão de estrutura, conteúdos e funcionalidades, passa a haver a categoria básica, que deve também ser minimamente atendida, ou seja, não há possibilidade de certificar um sistema sem que ele atenda minimamente à categoria básica, e complementar e opcionalmente podemos aderir à categoria ambulatorial. Ou seja, então o software pode ser certificado somente como básica ou como básica e ambulatorial, ou seja, ambulatorial que agrega, complementa a categoria básica. Além disso, né, já pensando em relação aos requisitos, né, houve um esforço de ajustes e melhorias nos requisitos, que já existiam, ou seja, requisitos que já eram presentes na edição 2009, eles foram, grande maioria deles, eu não diria quase praticamente todos eles, sofreram algum tipo de ajuste ou de melhoria. Muitos deles, essa melhoria foi na questão da redação, que se tornou mais clara e objetiva. Então, é sempre um desafio para o grupo de consultores que trabalham no processo da certificação, tornar os requisitos mais claros e mais objetivos, né? A gente tenta haver o mínimo de subjetividade possível. É um desafio, como eu falei, porque em muitos casos, principalmente quando a gente fala de estrutura e conteúdo, e na parte de funcionalidade, nem sempre a gente consegue ter o atendimento daquilo que se pretende de uma forma, com uma redação que torne aquele requisito objetivo, matematicamente objetivo, né? Então, um certo grau de subjetividade acaba invariavelmente acontecendo, tá? Houve a criação de novos requisitos nas categorias que já existiam, né? Então a gente tinha um grupo de categorias no ano anterior e foram agregados novos requisitos a essas categorias. Alguns requisitos eventualmente foram retirados, eles foram eliminados porque perderam o sentido, perderam a necessidade ou por alguma maneira foram substituídos por outros requisitos de intenção semelhante, né? E houve alteração na obrigatoriedade dos requisitos. Alguns requisitos que eram recomendáveis na edição 2009 passam a ser obrigatórios na versão 2013. Tá? Houve também, não está aqui no slide, alguns remanejamentos das próprias categorias, ou seja, houve criação de novas categorias e remanejamento de alguns requisitos dentro das categorias, de forma a tornar também mais coerente o que pretende o objetivo a descrição, ao título daquela categoria. Isso a gente pode depois, eu vou passar o manual justamente com esse objetivo, de dar uma breve visão aqui de algumas coisas que mudaram nesse sentido, para ilustrar isso que eu estou falando. Aqui tem uma pergunta sobre a categoria básica obrigatória, né, independente se será NGS 1 ou 2.
eu vou aproveitar aqui esse gancho, né? A gente pode fazer perguntas ao final, a gente vai ter um tempo para perguntas no final aqui da minha fala, vou deixar até um bom tempo para a gente poder fazer isso. Mas eu já vou adiantar isso aqui porque eu acabei de falar aqui a pergunta do Danilo. Sim, ou seja, obrigatoriamente eu tenho que ter o nível de garantia de segurança 1 e minimamente eu tenho que ter aderir, estar em conformidade com os requisitos obrigatórios da categoria básica, né? Então, isso é o mínimo que eu tenho que ter para poder obter um certificado, né? E aí, assim, como eu disse, opcional e complementarmente ao nível 1 eu posso aderir ao 2, e também, opcional e complementarmente à básica, eu posso aderir à ambulatorial. Caso não tenha ficado claro para alguém, no final podemos retomar. Ainda em relação à versão 2013, em relação ao processo ainda, como eu tinha comentado antes, tem também uma mudança em relação às etapas da própria auditoria, ou seja, o processo de realização e de auditoria e concessão do certificado, né? Na versão 2009, que não está escrito aqui, mas muitos já devem conhecer, nós tínhamos 2 passos para a emissão do certificado, tá? Era a própria auditoria, enfim, tinha, lógico, toda uma preparação, né, administrativa e tudo mais, mas efetivamente, para a verificação dos requisitos, existia a própria sessão de auditoria, que dura, em geral, 3 dias, né, de 3 dias inteiros de trabalho, e caso o software não atendesse a 100% dos requisitos mandatórios durante essa auditoria, ele tinha a possibilidade de usar o recurso de um segundo ciclo de auditoria. Ele era opcional, né, a critério do solicitante, e desde que ele atendesse minimamente a 50% de conformidade aos requisitos no primeiro ciclo, na primeira auditoria. Na versão 2013, nós implementamos um passo a mais nesse processo. Foi acrescentada uma etapa prévia de qualificação. Ou seja, vai ser uma verificação inicial sobre o software, essa etapa ela nunca vai ser conclusiva, ou seja, essa verificação não vai ter a finalidade de emitir ou de dar um parecer final sobre a conformidade do software, como o nome já diz, ela é qualificatória, ou seja, é uma etapa onde vai se fazer uma análise preliminar e diria até certo ponto não aprofundada, até certo ponto superficial do software, no sentido de avaliar se esse software está preparado para passar pela auditoria, ou seja, se ele atende condições mínimas, se ele está qualificado a passar pela sessão de auditoria. Então, com isso, a gente vai eliminar a possibilidade de uma empresa submeter o seu software e comparecer à sessão de auditoria de forma ainda, como a gente popularmente fala, ainda crua, né? Ou seja, sem estar devidamente preparada para passar por essa sessão. Então, essa é a intenção dessa qualificação. E, passada essa qualificação, ele vai receber um relatório, a empresa vai receber um relatório do que foi visto nessa qualificação, e ela vai poder optar se ela realmente passa e quando ela vai passar pela auditoria. Ela pode sair dessa sessão de qualificação com um resultado ali que aponte que ela ainda tem muita coisa, ela tem ainda várias pendências a serem resolvidas ou não conformidades que ela precisa resolver para se preparar melhor para a auditoria. Ou não, ela pode sair dessa sessão de qualificação, né, na outra ponta da história, ela pode sair falando, olha, realmente, pelo que foi visto na qualificação, ela está bem apta, ela não está certificada, não está totalmente aderente, mas ela já está bem avançada, ela já está praticamente pronta para passar pela auditoria. E aí ela tem um tempo, então, onde ela pode ajustar os pontos eventualmente pendentes dentro do aplicativo, e aí sim se submete, né, para a etapa seguinte da auditoria, continua existindo auditoria durante os 3 dias na sede da SBIS, e continua existindo, e aí sim essa auditoria pode ser conclusiva, caso ele atenda 100% dos requisitos, esse software vai ser já aprovado e pode já ser aprovado durante a primeira etapa da auditoria. Caso não atenda, ele continua tendo a possibilidade de aderência ao segundo ciclo dessa auditoria. Tá? E aí sim, como eu sempre falo, não existe terceiro ciclo, né? Ou seja, se não passou no primeiro ciclo da auditoria e não
conseguiu também aderência total no segundo ciclo, esse processo vai ser encerrado sem a emissão do certificado, né, sem a aprovação, e essa empresa vai ter que submeter novamente ao processo num outro momento, ela vai ter que se ressubmeter para iniciar todo o processo novamente. Com essa mudança, uma coisa o impacto que vai haver com essa mudança é que no processo anterior, ou seja, ainda durante o processo de 2009, havia, durante a auditoria, uma condição, era concedida uma condição maior para que fossem executados eventuais ajustes no software, pequenos ajustes verificados durante a própria auditoria, né? Justamente porque eventualmente havia uma falha de entendimento em relação ao requisito, ou algo do tipo, que dava essa possibilidade. Agora, com a criação da etapa de qualificação, ou seja, como há uma condição bem melhor da empresa passar pela auditoria de forma mais amparada e mais preparada, essa possibilidade também vai ser um pouco mais reduzida. Ou seja, a ideia é que a auditoria possa fluir de uma maneira mais produtiva do que acontecia ainda após a certificação da 2009. Tá? Uma pergunta aqui agora na tela, quem que vai fazer a qualificação e em que momento? Né? É a própria SBIS, são os mesmos auditores que participam do quadro de auditores da SBIS, eu vou falar sobre esse quadro ainda aqui mais para frente. Então, realmente é uma etapa do processo, ela faz parte do processo, ela só não é considerada uma etapa da auditoria em si, porque ela, como eu digo, ela não é conclusiva, ela não tem um grau de profundidade, de rigor, que vai ter a auditoria. Ela é uma etapa, como eu falei, preliminar. Né? E ela vai ser feita assim que a empresa submeter esse software para o processo e for feito o agendamento, como já é feito o agendamento hoje da auditoria, vai ser feito o agendamento dessa qualificação e depois vai ser feito um novo agendamento para a auditoria. Tem aqui uma questão sobre custos, no final a gente vai falar sobre custos e manual. Se você, Cassiano, puder nos lembrar aqui na parte no final das perguntas, ou até no final da apresentação, a gente vai tocar nesse assunto. A auditoria e a certificação na categoria GERT, ela sempre constou do manual da SBIS, desde a primeira versão, de 2008, mas ela nunca esteve liberada para auditoria. Ela sempre constou como uma referência inicial, e assim ela continua constando essa referência, porém ela não é passível de auditoria ainda, por uma série de fatores. Né? Os principais deles passam pela questão de a gente conseguir criar um conjunto de requisitos que seja seguro o bastante para podermos afirmar a aderência a esses requisitos, garante a validade daquele software digitalizado. Né? Então, hoje já existem instrumentos legais para garantir isso aí, né, principalmente a MP2200-2, na parte da certificação digital, que dá uma série de seguranças, mas no âmbito da saúde, ou seja, do Conselho Federal de Medicina, esse conjunto de requisitos ele ainda precisa ser melhorado, ele precisa ser aprimorado. Tá? E junto a isso, então, tem a questão legal, ou seja, o amparo legal para que não haja nenhum tipo de dúvida, ou de problema, ou de contestação em cima desse conjunto de requisitos. Como não há na parte já que está disponível atualmente, ou seja, na parte de GS1 e 2 e na parte de estrutura contra a oficialidade, nesses 5 anos de processo no ar de auditoria, nunca houve nenhum tipo de contestação, pelo menos nunca chegou até a SBIS, nenhum tipo de situação onde um software, o uso de um software certificado e o uso correto desse software dentro das normas definidas, tivesse causado algum problema legal no uso dessa informação desse software. Ou seja, então a gente hoje, a própria, né, saindo até aí da teoria, mas a própria prática vem demonstrando que é um conjunto de requisitos muito consistente e seguro. Né? Ou seja, o software que atende à certificação, que é aderente, que recebe o certificado, a história vem demonstrando até, né, que ele realmente concede os amparos necessários para o uso, lógico, desde que, como sempre friso, né, desde que o software seja utilizado corretamente dentro das normas necessárias. Mas o software dá todo esse amparo.
E para que a gente possa liberar outras categorias, como no caso do GED, é necessário ter esse mesmo grau de segurança e de certeza em relação a isso. Tá? Mas é uma categoria que sempre é alvo da nossa atenção, está constantemente falando sobre isso, discutindo com os fornecedores, inclusive, desse tipo de software. Atualmente, a SBIS, eu represento, inclusive, a SBIS nessa comissão, há um comitê, um comitê de saúde no CONARC, no Conselho Nacional de Arqueologia, e que foi reativado agora esse ano. É um comitê que já existia no passado, tinha ficado meio parado. Esse ano ele foi retomado e justamente juntaram, né, várias entidades representativas aí da área de saúde, de arquivo, para discutir essa questão, e a digitalização dos documentos, o GED, é um dos alvos de discussão desse comitê. Esse comitê passou a se reunir agora, há 2 meses atrás, semana passada, inclusive teve uma reunião, estive lá, e já há uma programação de trabalho para o próximo ano, para esse comitê se manter ativo e discutir vários assuntos, e esse é um item de pauta, como eu falei. Então ele tende, a parte de GED, tende a continuar recebendo atenção, e cada vez mais atenção nesse sentido. Tá? Na verdade, o Conselho, o CONARC, ele convidou entidades, né, várias entidades, então, tá o Ministério da Saúde, a ANS, a Anvisa, a SBIS, o CFM, enfim, fundações Oswaldo Cruz, Fiocruz, enfim, não vou saber agora relacionar todos aqui, mas, enfim, eles tentaram juntar entidades representativas das áreas, né, tanto de saúde como de arqueologia, no sentido de criar esse comitê. Não sei exatamente quais são os critérios, né, nós na UES participamos como convidados, né, também, não somos os criadores desse comitê, mas não sei exatamente quais foram os critérios, mas de qualquer maneira ele é um comitê público, né, assim, não sei se para participação, mas minimamente para se manter informado e saber notícias desse comitê, eu creio que haja essa possibilidade junto ao próprio CONARC. O comitê se chama CESAIS, na verdade, né, que é uma coisa que eu também falei rapidamente, mas é bom relembrar sempre aqui. Houve uma pequena mudança em relação à validade do certificado. Como eu comentei no início, o certificado, na versão 2009, ele tinha validade de 2 anos, né, podendo ser prorrogado caso não houvesse a publicação de uma nova versão do manual de certificação nesse período de 2 anos. Né? Então a ideia é que a intenção aqui é aquela: se eu certifico um software numa determinada versão, né, e é aquela versão que vai estar certificada e sob o alvo desse selo, e se eu certifiquei ela numa versão do manual, né, uma versão do software e numa versão do manual, essa versão do software continua sendo a mesma, né, eu não mudei. Se eu mudei, ele gerou uma nova versão, que por sua vez não está certificada. Então aquela versão, exemplo, 1.0 que foi certificado o software, continua sendo 1.0 e continua sendo o mesmo software. Se ao mesmo tempo o conjunto de requisitos ao qual ele estava aderente também não mudou, então não faz sentido que após 2 anos esse certificado perca a validade. Né? É o mesmo software, são os mesmos critérios, então ele continua valendo. Por isso que ele tem essa validade prorrogada. Né? A partir do momento que era publicado o novo manual da certificação, aí sim era dado um prazo de 1 ano, né, para que esse certificado fosse expirado, que era um prazo razoável para que a empresa adaptasse o software à nova versão do manual e submetesse novamente o processo. Né? Continua sendo essa mesma filosofia, a única diferença é que agora a gente reduziu de 1 ano para 6 meses a validade do selo após a publicação do novo manual de certificação. Né? Essa redução se deve porque a gente considera que passados esses 5 anos aí de processo, o processo já está bem mais maduro, as empresas, todo o mercado hoje já tem um conhecimento bem maior a respeito da certificação, o que não era verdade no início, né, quando foi lançada a certificação em 2008, era uma coisa ainda muito nova, desconhecida, então a gente entendia que uma nova versão do manual demandava um tempo um pouco maior para que as empresas pudessem adaptar os seus softwares e passar para um novo processo. Hoje a gente considera que, como esse processo já está caminhando e essa engrenagem está rodando já de uma forma bem mais, funcionando bem melhor, então a gente entende que 6 meses é um prazo bastante razoável para que
para que as empresas adequem os seus softwares a partir da publicação de novo manual. Tá? E lembrando que continua a regra de que minimamente o selo vale por 2 anos, ou seja, independente de quantas versões do manual forem lançadas nesse período, ele vai valer minimamente por 2 anos. Ele nunca vale menos de 2 anos, a não ser que ele tenha o certificado revogado por alguma infração ao processo. Eu vou passar todo o manual depois rapidamente, só para ver se tem alguma coisa que mereça um destaque maior em relação a isso. Tá? Aqui, antes de a gente entrar também então, no manual e passar a ver um pouco aí desses conjuntos de requisitos, só dar um panorama, isso aqui eu apresentei esse resultado durante o PEP, tá? Esse número pode ter mudado já um pouquinho, dá para cá, de outubro até aqui, mas continua valendo a gente ver esses números, não mudaram tanto, pode ter entrado uma ou duas solicitações a mais. Tá? Em relação a como anda a chamada aí, que a gente popularmente acabou chamando de fila da certificação. Né? Isso é um assunto que recorrente, a gente sempre toca nele, ou é levantada essa questão, e é importante a gente esclarecer bem como que está funcionando isso. Né? Basicamente, o que acontece? A partir do momento que uma empresa submete a sua ficha de inscrição no processo da certificação, ela passa a ser considerada dentro da SBIS, né, dentro da gerência de certificação, como uma empresa inscrita, né, um software, na verdade, que a empresa escreve seu software. Né, então é um software que está inscrito para ser submetido à certificação. Não necessariamente esse software ele já está apto, ou pronto, ou adequado a passar para a auditoria imediatamente. E também, não necessariamente, a SBIS tem condições de agendamento para datas disponíveis para agendar essa certificação, essa auditoria imediatamente. Né? Com isso, vai se formando essa espécie de fila, ou seja, eu tenho softwares que estão querendo realmente auditoria e a SBIS ainda não está conseguindo atender, né, num prazo muito curto. E eu tenho softwares que ainda não querem passar por auditoria, apesar de eles terem efetuado a inscrição. O mecanismo da auditoria, da certificação, o processo que consta no manual, prevê isso, ele aceita isso. Ou seja, ele aceita que o software se inscreva, até porque isso ajuda a própria SBIS a regular essa demanda, conhecer essa demanda e poder interagir com essa empresa que está solicitante, ou seja, essa empresa ela passa a estar cadastrada de alguma maneira dentro do processo, então é muito melhor para as interações entre a SBIS, entre o grupo da certificação e essa empresa, mas não necessariamente ela está já pronta ou apta, às vezes ela se inscreveu até para poder ter essa interação maior, tirar algumas dúvidas em relação ao processo, ou a algum tipo de requisito, e não necessariamente ela já quer passar por auditoria. Tá? Então, desde 2008, né, desde a primeira inscrição que foi recebida lá em 2008 até setembro, né, até outubro, nós tínhamos um total de 65 inscrições recebidas na gerência de certificação da SBIS. Tá? Dessas 65 inscrições, a gente pode dividir nessas situações que constam aqui no slide. Né? Nós temos 15 que já foram certificadas, né? Lembrando que a 15ª não vai aparecer lá na lista, mas já está considerada, né, já como aprovada. Tínhamos 14 empresas que tinham solicitado que o processo ficasse em stand-by, né, que aguardasse, ou seja, é esse caso que eu acabei de falar, a empresa se inscreveu, enviou a ficha de inscrição, mas ela declarou que ela ainda não está pronta, ela pede para aguardar, ela está ainda em processo de adequação do seu software para poder se submeter à auditoria. Né? Outras 8 inscrições são que efetivamente estão na fila, eram as últimas 8 inscrições recebidas que não tinham ainda recebido o contato da SBIS no sentido de poder solicitar e agendar a sua auditoria. Tá? Essas realmente estavam aguardando o contato para poder eventualmente confirmar a intenção de já fazer auditoria ou de aguardar, enfim, essas elas estão em status, vamos dizer assim, desconhecidas, elas ainda não foram contatadas, tá? Não tinham sido, pelo menos até a época do PEP. Tinham 9 empresas que
se submeteram, se inscreveram, receberam contatos, foram feitos contatos ao longo do processo, só que num dado momento essas empresas pararam de responder às consultas da SBIS, ou seja, são empresas que inicialmente pediram para ficar em stand-by, ou seja, para não passar ainda para a auditoria. Regularmente, por uma certa frequência, nós contactamos essas empresas para saber se elas continuam em stand-by ou se elas querem passar para a auditoria, ou seja, eventualmente nós temos a possibilidade de fazer uma auditoria, de um agendamento, oferecemos essas empresas e elas não responderam, ou seja, são empresas que elas vão passar a ser contactadas, né, já estão sendo agora contactadas através de correspondência registrada, algum outro mecanismo, para que elas, eventualmente elas podem não estar recebendo o e-mail cadastrado, enfim, de alguma maneira, os contatos são sempre feitos fundamentalmente por e-mail, né? E então elas estão sendo contatadas de outra maneira para que elas confirmem se elas continuam interessadas no processo e qual a posição que elas têm em relação à inscrição delas. Tínhamos nessa data aqui 6 empresas que as quais tinham sido oferecidas datas de auditoria e elas, por algum motivo, elas acabaram recusando essas datas. Ou seja, são empresas que a gente considera que elas continuam aí na fila para serem certificadas, mas elas não, eu diria assim, elas estão na fila por uma opção própria, ou seja, elas tiveram a oportunidade de fazer a auditoria e, por algum motivo, elas tiveram que recusar e acabaram recusando essa oferta. Tínhamos 4 empresas que essas sim se declaravam que elas estavam inscritas e elas declararam ao serem consultadas que elas estavam prontas para serem auditadas, tá? Então era o que a gente chamava da demanda real e premente de auditoria. Essas empresas já foram contactadas, né? Boa parte delas já está agendada, já vão passar por auditoria nas próximas semanas. Então, são as próximas empresas que passarão por auditoria e, eventualmente, se aprovadas, serão certificadas. Tinham 3 empresas que, até outubro, antes do lançamento do novo manual, elas pediram para aguardar o novo manual. Elas preferiram aguardar do que passar pela certificação no processo 2009. 3 inscrições foram canceladas, a pedido do próprio solicitante. 2 softwares tinham já passado por auditoria e estavam e continuam, não passaram ainda pelo segundo ciclo. Lembra que eu comentei, né? Tem auditoria, depois ele pode, se ele não é aprovado nesse primeiro ciclo, ele pode passar por um segundo, ele tem até 90 dias para solicitar esse segundo ciclo. Então tínhamos 2 empresas nessa situação lá em outubro. E tinha um software que foi inscrito e que não era passível de auditoria, porque a plataforma tecnológica dele não é prevista no processo da certificação, então não havia condições de auditar esse software, então essa inscrição não vai ser levada adiante. Então, a soma todas essas situações constituem aí as 65 inscrições que haviam sido recebidas. A chamada para agendamento, ela é feita por ordem cronológica de inscrições, né? Então, as inscrições mais antigas vão sendo chamadas prioritariamente do que as mais recentes. Então, uma inscrição de outubro ainda é considerada recente, né? Ela provavelmente nem foi ainda contactada para isso, ou seja, ela compõe aquele item, aquela linha lá que eu mostrei na última planilha, de empresas que efetivamente estão na fila para ainda serem contactadas e eventualmente agendadas, tá? Com a publicação, é importante frisar, com a publicação do Manual 2009, ou melhor que isso, durante a elaboração do Manual 2013, houve uma demanda por parte, né, dos próprios uma demanda dos auditores, ou seja, nós demandamos muito dos auditores e a SBIS acabou diminuindo o ritmo de auditorias, ou seja, durante algum tempo não foram feitas auditorias porque justamente a equipe estava empenhada na conclusão do novo manual, né? Agora, e também porque várias empresas declaravam que preferiam aguardar a nova versão para tocar o processo adiante, né? O que foi feito, eu queria só dar aquela passada rápida no manual, mas eu vou primeiro responder essas questões e depois a gente dá uma passada para ver eventualmente algum item aí que ficou mal esclarecido, a gente poder falar melhor, tá?